O homem é aquilo que ele faz de si mesmo. Jean-Paul Sartre. O existencialismo tem como frase central: a existência é anterior à essência. A existência precede a essência. A nossa essência, ela não está definida em relação ao presente e ao futuro. Para o existencialismo, só existe uma essência nossa, aquela que já não pode se mudar mais, o passado. Apesar que, olhando para o passado, nos conhecemos melhor, olhando para o futuro, fazendo o presente acontecer, para o existencialismo, é o que mais vale a pena. Nada está pronto, nada está definido, nada está concluído. Tudo está em processo de evolução, de criação. Heidegger, que também é um dos precursores do existencialismo, porque ele não gosta de ser chamado de existencialista. Mas o Sartre vai se inspirar muito em Heidegger. O ser humano é aquilo que ele faz dele próprio. O que é que nós estamos fazendo de nós? Então não adianta reclamar, colocar para os outros uma responsabilidade que é nossa, minha, né, sua. Isso seria usar de má fé, colocar a culpa em Deus, na política, na economia, na cultura, na sociedade, por aquilo que não está dando certo na nossa vida. Então, cada um deve se assumir a si próprio. Heidegger é aquele que fala do homem como um ser para a morte. Ele aí é bem realista, até um pouco pessimista, porque ele não acredita na vida após a morte, e ele vai dizer que o homem é um ser que caminha para a sua finitude. O homem não é um ser eterno para Heidegger. Então, se você toma consciência de que você não é infinito, isso deve nos chamar a atenção para o quanto nós precisamos valorizar cada segundo, valorizar cada oportunidade que a vida nos possibilita. Precisamos viver como se realmente um dia iremos morrer, para que possamos morrer bem por ter vivido bem, aproveitado cada momento. Aproveitado, que eu digo assim, valorizado a vida. As pessoas com as quais convivemos e que têm buscado também sua autoevolução, se evoluir. Isso é importante. O existencialismo é uma corrente filosófica que tem o homem, o ser humano, homem, mulher, como protagonistas da sua própria história. Portanto, Heidegger e Sartre foram os dois mais importantes filósofos da corrente existencialista. Ambos foram profundamente influenciados pela filosofia de Edmund Husserl, que aí vai falar da fenomenologia. Titi, o que é nemofologia? O quê? Eu tentei explicar a ela o que é essa famosa fenomenologia, mas acho que provoquei uma confusão bem maior. Quer mesmo saber o que é fenomenologia? Sim? Bem, está vendo o piano? Neste momento, ele é só um móvel como o outro que usamos para apoiar os biscoitos. Porém, ele se torna aquilo para que foi criado somente quando alguém o abre e toca. São as possibilidades que ele esconde que o tornarão vivo. Mas quem o tornará vivo? Sou eu, porque sei que pode tocar música. Sem a minha consciência e a sua consciência, este pobre piano estaria condenado a permanecer para sempre somente um apoio para os biscoitos. Tem a ver com fenômeno. E o que é o fenômeno? É aquilo que dá sentido ao meu pensamento, é o que eu consigo perceber. E é diferente de como você percebe. A maneira como cada um percebe a realidade é bem particular. A fenomenologia parte de um ser exterior, mas também de um olhar pessoal para o ser que se revela, né? Desenvolveram um método fenomenológico como base de suas respectivas posições filosóficas, onde o fenômeno
é determinante para aquilo que pensamos. Heidegger define como existência toda a amplitude das relações recíprocas entre esta, a existência, e o ser. Isso é um pouco de metafísica, assim, é um estudo do ser, chama-se também de ontologia, tá? O ser e o não ser, por exemplo, né? E complementa que, de acordo com esse significado, só o homem existe. Deus não existe. Deus é a totalidade, a essência, a plenitude. Deus, porque ele é eterno. Existir é uma categoria filosófica para estar fora. Ex, quer dizer, ex, extenso. Aquele corpo que não é mais. Ele está agora se fazendo. É algo que... É tipo assim, não, tipo, você estava no ventre materno. Você estava totalmente dependendo da sua mãe em todos os sentidos. Depois que você sai, vem à luz, para o existencialismo, é como que um ser que foi lançado ao mundo. Não é mais aquela essência, aquele ser que estava no ventre materno, protegido. Ex quer dizer, já foi, não é mais. Agora você se cuide, se proteja. É claro que o bebê precisa da mãe, né? Até os 18 anos, às vezes. Até a velhice, às vezes, as pessoas, tem gente que fica dependendo dos pais. Mas, para o existencialismo, o importante é você ter essa consciência de que você não é. Você está se fazendo, tá bom? Está se construindo. O homem é privilegiado, sendo assim, existência. Segundo Heidegger, né? Devido à aceitação do dom da existência, que ele entrega o quê? A responsabilidade e a tarefa de ser e assumir esse dom. Nós nascemos um bebezinho e vamos receber toda a educação, vamos aprender a falar, aprender a pensar, aprender a ter bons modos, aprender a valorizar a vida e até ter uma religião, até ter cultura, uma crença, uma fé na infinitude após a morte, que também é algo bem cultural. Você não nasce com ela, a gente aprende. Se você nascer lá no Japão, dificilmente você vai ser um cristão. Então você nasce num ambiente onde você vai se constituir. Claro, por influências de outros que já estão aqui. Quando você está na sua fase adulta, você, tendo consciência da sua autonomia, você se faz a si próprio. Isso, né? Portanto, sendo o homem privilegiado, né, porque a existência é o que nos permite construir nossa própria essência, mas que não é definitiva. A minha essência, a sua, não é definitiva. Ela está em processo de construção. Só somos definitivos quando morremos. Uma vez que o homem só pode ser, de acordo com o filósofo, né, ser compreendido a partir da sua existência, da possibilidade que ele é própria de ser ou não ser, ele mesmo. A existência é o modo de ser deste ente que é o homem. A existência nos permite a liberdade de ser aquilo que você deseja e faz de si próprio. Torna-te o que você faz de você mesmo. É uma liberdade plena. Você está condenado a ser livre. Não tem como fugir da liberdade. Se você não escolher, você está usando a liberdade da não escolha. A liberdade é fundamental para o existencialismo. Toda liberdade tem responsabilidade, cumprimento de leis. Você não pode ser livre sem cumprir normas, regras. Você até pode, mas você tem que ter noção de que está sujeito a consequências. Aí vem as consequências, as punições. Sartre. Em relação ao conceito sartriano de humanismo existencialista, para Sartre,
O existencialismo é propriamente humano, humanístico, porque vai nos trazer uma implicação ética de responsabilidade sobre aquilo que fazemos de nós mesmos. O homem mantém um vínculo entre a transcendência, no sentido de superação. Nós somos seres de transcendência. O que é isso? É sermos algo além da nossa própria condição existencial, física, temporal, geográfica de ser. Nós nos transformamos em algo além da nossa própria limitação. Sartre afirma também que há uma esfera objetiva de valores absolutos que determina a liberdade. Porque estavam acusando Sartre de que a sua teoria era muito irresponsável, colocava no sujeito uma liberdade exacerbada para fazer o que ele bem quisesse e imaginasse, desde que ele assim desejasse. Porém, Sartre vai dizer, não é bem assim. O homem está condenado a ser livre, mas essa liberdade é carregada de valores éticos, sociais, políticos, de engajamento, compromisso, consigo e com o outro. Portanto, o filósofo francês, Sartre, encontrou na fenomenologia fundamentos para elaborar a filosofia existencialista e sua concepção de liberdade. Ele vai falar de duas concepções de ser humano. O ser em si, isso aqui é importante, gente. Sartre vai falar de duas categorias humanas. O ser em si, aquilo que você é, e que se assume como um ser que talvez não possa mais ser alterado, tá? Aquilo que você crê, não, é isso que eu acredito e pronto, e acabou, não tem quem tire de mim. Você pode ser um ser em si, mas aí você vai estar limitado a uma condição de ser apenas o que você se mostra ser, já acha que já é, e pronto. Você é como que é limitado em si. Portanto, e o ser para si é diferente. É o ser que está em processo. É o ser lançado para fora. Tá? Você pode decidir vegetar ou ser protagonista de transformações da sua própria história. Vegetar é aquela pessoa que não faz nada que contribua para si e para a sociedade, para superar seus próprios limites. Apenas existe. Quando vem os desafios, se esconde, foge, não se compromete, não se assume na sua condição existencial de ser. Portanto, o ser em si, vai dizer Sartre, diz respeito às coisas tal como se apresentam para nós. É como uma fotografia. Tirou uma fotografia da realidade, aquela fotografia congela aquele tempo X. Sendo fenômeno aparição ou não, né? Portanto, o ser em si diz respeito às coisas tal como se apresentam para nós, certo? Sendo fenômeno ou não. Ou seja, escuta, existem aí no mundo, que aí o Heidegger vai chamar de Dasein. É aquele ser que está fora, é o existente, é o que foi lançado para fora. Antes estava dentro, era um ser. Foi lançado fora, não é mais o ser, está para ser. Virou um nada que procura ser algo a cada dia. É um nada que busca ser a cada instante. Porque se você se considera tudo, você não vai evoluir.
você já está se colocando numa condição de plenitude. Isso é perigoso. Você tem que se colocar como nada. Só sei que nada sei. Entendeu? Só sei que nada sei. É como que colocar-se numa condição de ignorante, porque você precisa correr atrás de se aprofundar no conhecimento. Ou seja, existe aí no mundo Dasein, independente de qualquer coisa. Escuta, agora o outro conceito. O conceito de ser para si, em Sartre, diz respeito ao nada, justamente. Poder nadificador que o constitui. O que é esse poder nadificador que nos constitui? É aquela angústia de dizer, eu nada sou. E agora? Quem vai me proteger? Não existe Deus para me socorrer. O próximo a mim quer me nadificar ainda mais. E agora? O que é que eu estou fazendo da vida? O que é que eu estou fazendo com aquilo que fazem de mim? O para si, que é o ser para si, é um ser contingente, limitado. Mas que, ao contrário do ser em si, quer ser causa da sua própria existência e que questiona seu próprio ser. Não é fácil você se colocar numa condição de uma autocrítica, porque vai afetar um pouco seu ego, como diz, sua vaidade, né? Portanto, já está implícito um conceito de liberdade que é característica do ser para si. Um pouco da essência, porque existe o essencialismo, assim como tem o existencialismo. O essencialismo vai dizer que nós temos uma essência para a qual fomos criados, temos tipo assim um destino, né? Já traçado, que vai só nos orientar. A gente vive numa... mas isso para quem? Isso não é para o ser para si, é para o ser em si. Aquele ser que está limitado, contingente, ao tempo, espaço e... Não para o existencialismo, mas para o essencialismo, que vai dizer que nós temos uma essência, que é Deus, que é a nossa condição de inteligência humana, e só precisa cumprir seu dever, porque tudo já está definido. Você foi criado, digamos, eu acredito nisso, assim, por uma questão de fé. Você acredita que você já, quando nasce, você já está, a sua história, já está escrita, já nasceu com o mundo tendo, sabe, suas escolhas, o que você faz? Eu acredito nas duas coisas, que já existe um destino, mas que também eu faço parte da construção desse destino. Mas por que tu acredita mais? Eu respeito o destino. Tipo assim, existem coisas na vida da gente que a nossa razão não consegue abarcar, explicar, né? E existem coisas que acontecem com a gente que está para além do seu esforço pessoal de busca. É algo que acontece por uma graça, que eu acredito, por uma sincronicidade cósmica, por uma... algo que se converge para que tudo aconteça como você deseja e também busca, tá? Eu acredito que o que acontece na vida da gente tem muito do esforço pessoal, claro. Mas também tem a ver também com uma relação de forças que você está atento intuitivamente para obedecer, seguir, respeitar, entendeu? E ser grato. Eu acredito que existe uma gratidão, nós temos uma gratidão com a vida e que o que acontece com a gente nem sempre são méritos ou se deve apenas a um esforço pessoal.
está para além de nós mesmos. Então, tipo, já tá escrito aqui. Mas está escrito, mas é preciso que eu esteja atento para viver, tá? Aquilo que está posto para ser vivido da melhor maneira possível. É um pouco do... Tem um pouco aí do karma, né? Que é uma filosofia de vida oriental, budista. Tem um pouco do estoico, o estoicismo, porque nós também somos seres da natureza. Você não pode fugir da sua condição natural de ser. O senhor acredita que a gente fez macaco ou barro? Eu acho que o macaco e nós viemos todos do barro. Isso não é a pergunta. Né? Eu acho que o universo está em expansão. Já foi provado que o universo está em expansão. Se ele está em expansão é porque teve um momento em que ele estava bem menor. E que a vida era bem menor, a vida estava se formando. E ainda está se formando, né? Certo? Se o homem não se destruir a si próprio com as guerras e armas, bombas atômicas aí, estaremos em evolução. Ok, ó. Nessa liberdade está a responsabilidade que Sartre atribui a cada um de nós, a cada ser. Esta liberdade também é absoluta, tá? Vai dizer. Sendo o ser humano condenado a inventar a cada instante a si... A liberdade... Eu acho que só... Pronto. Isso é assim. O que é que Sartre... Olhando para esse texto aqui, o que é que Sartre vai entender que existe como essência? Qual é a essência do ser humano? Não. A liberdade. Hã? A liberdade de escolha. A si próprio, todo dia. Você escolhe viver ou não viver. Virar a sala... Você escolhe vir para a aula ou não vir. Mas se não vir, seus pais vão ficar perturbando. Mas é porque a escolha tem consequências. Ó, a escolha tem consequência. Você só escolhe aquilo que está ao seu alcance naquele momento. Você meio que obrigado a escolher pelo que começar ruim. Porque ela não é isenta de consequências. Se você escolher ficar em casa dormindo, vai ter consequências. Presta atenção, ó. Por favor. Esta liberdade também é absoluta. Sendo o ser humano condenado a inventar a cada instante a si próprio. Beleza? Existencialismo e fenomenologia. O existencialismo e a fenomenologia se entrelaçam por seres duas tendências de filosofia contemporânea que questionam a objetividade, a neutralidade da ciência e a ideia de que a ciência positivista pode conhecer sobre tudo. Não existe algo absoluto além da liberdade. A ciência não é absoluta. Beleza. A fenomenologia pretende realizar a superação da dicotomia razão-experiência, no processo do conhecimento, afirmando que toda consciência é intencional, ou seja, o objeto só existe para um sujeito que lhe dá significado. Toda consciência é consciência de alguma coisa.